Você já deve ter ouvido falar sobre a quimera. Na mitologia grega, ela era um monstro com cabeça e corpo de um leão, uma serpente como cauda e uma cabeça de bode se projetando nas costas. E como se tudo isso não fosse o bastante, ela ainda cuspia fogo. O termo foi evoluindo para designar qualquer criatura híbrida, ou seja, que possuísse as características de dois ou mais bichos, seja na ficção ou na realidade. Atualmente, ela se tornou bastante frequente em discussões sobre a ética das ciências biológicas, já que, com os recursos que nós temos hoje em dia, tornou-se possível cruzar animais para criar híbridos estáveis com apenas alguns poucos experimentos. Só que o nome já diz, experimento. Do mesmo jeito que você experimenta um tempero novo na cozinha, os cientistas também gostam de experimentar com algumas possibilidades só para ver no que vai dar. É claro, né? Tudo pelo bem da ciência. Nunca que alguém criaria um Godzilla ou algo do tipo. Ou será que criaria? Conheça agora 5 animais híbridos bizarros criados pela ciência. E lembre-se, esse é só o começo do que a ciência pode fazer dentro de alguns anos. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, Wolfen. Uma coisa que você vai reparar durante esse vídeo é que animais híbridos também têm nomes híbridos, até mesmo porque fica mais fácil entender de quais bichos eles vieram. O Wolfen, no caso, é uma junção de whale, baleia, com dolphin, golfinho. E de todas as bizarrices possíveis, essa é até que bem equilibrada. Mas não vá se acostumando, viu? É só o começo. O Wolfen tem uma particularidade bem interessante. Ele fica exatamente entre o golfinho nariz de garrafa e a falsa orca, sendo cria da fêmea da primeira com o macho da última. Isso significa que suas características se dividem perfeitamente no corpo do Wolfen, como a cor escura da orca e o nariz do golfinho. Além disso, ele tem exatos 44 dentes, a média é entre os 22 do golfinho e os 66 da orca. Até então, só existe um exemplar da espécie em cativeiro, e ele fica em um parque aquático do Havaí. A fêmea, de nome Kekaimalu, deu à luz a algumas crias que não vingaram até o nascimento de Kaiwili Kai, que tem 75% do código genético de um golfinho e 25% de orca, já que é um fruto de um Wolfen fêmea com um golfinho macho. Alguns pesquisadores dizem que mais Wolfens existem por aí na natureza, mas não são tão comuns por sua instabilidade genética. Ainda assim, algo bem singular da espécie é que, mesmo sendo híbrida, ela consegue se reproduzir, uma exceção nesse reino animal alternativo. Número 2, Cama. Criado pelo Centro de Reprodução de Camelos em Dubai, o cama é a cria de um macho de dromedário com uma fêmea de lhama e tem um nome menos original que poderia sair dessa mistura. Por mais que de cabeça a gente pense que esses são bichos bem parecidos, é importante lembrar que um dromedário é 6 vezes mais pesado do que uma lhama, o que obrigou os cientistas a fazerem uma inseminação artificial para conseguir o cama. O primeiro exemplar nasceu em 14 de janeiro de 1998 e foi criado com um objetivo bem específico: conseguir unir o espírito de cooperação e a produção de lã da lhama com o tamanho e a força de um dromedário. E, por mais imprevisível que essa combinação desse esse resultado, o cama é uma boa mistura dos dois animais. Além de realmente ser mais cooperativo, ele tem as pernas e cascos dos dromedários e produz lã, embora não em uma quantidade equivalente à das lhamas. Porém, as suas dimensões acabaram desapontando os cientistas. Embora tenha até 1,40 m de altura, um pouco mais do que as lhamas, o cama não é muito bom para carregar pesos, aguentando no máximo 30 kg nas costas contra os 230 dos dromedários. Já existem pelo menos 5 camas em Dubai, tendo seu comportamento e expectativa de vida observados, e eles já parecem bem mais próximos do que os cientistas desejavam de início. Número 3, urso grolar. A junção entre um urso pardo e um urso polar não é só um feito científico. Já foram noticiados casos em que essas espécies cruzaram na natureza.
Ainda assim, a concepção de um urso grolar é bem rara, já que, na falta de um termo melhor, os ursos não se misturam. Embora possam conviver em um mesmo território, ursos pardos preferem acasalar em terra, enquanto ursos polares ficam no gelo. Mas, com mais frequência nos últimos anos, o amor tem superado essa barreira e dado à luz o híbrido conhecido como Nanulak, nome inspirado nas nomenclaturas em Inuit para os bichos. Inclusive, o nome urso grolar também é uma junção. No caso, o gr vem de grizzly bear. O termo é em inglês para o urso pardo, enquanto o resto vem do urso polar. Só que tem um probleminha. Existem duas variações dessa espécie. Uma que nasce da fêmea polar e do macho pardo, e a outra da fêmea parda e do macho polar. Convencionou-se então que a primeira variação é o urso grolar, enquanto a segunda é o Paisley Bear. Em geral, suas características são bem parecidas. O comportamento puxa mais para o urso polar, enquanto os ombros mais fortes são da variação parda. Os pelos têm uma cor levemente bronzeada e as garras ficam entre o tamanho das duas espécies. Especula-se que uma das maiores contribuições para o surgimento cada vez mais frequente do urso grolar é nada menos que o aquecimento global, o que não deixa de ser um acontecimento com bases científicas. Afinal, é por causa dele que os ursos polares estão perdendo território e são obrigados a encontrar espaço em terra seca. Além disso, os ursos pardos têm diminuído o seu ciclo de hibernação e estão invadindo os antigos espaços dos primos polares. Com isso, é bem possível que, dentro de algumas gerações, todas as características de adaptação dos ursos polares se percam nos cruzamentos. E aí, é bem possível que os comerciais de fim de ano da Coca-Cola acabem precisando de uma outra repaginada. Número 4, abelha assassina. Vamos então para o que realmente interessa, né? Bizarrices. Você já deve ter ouvido falar da abelha assassina, também catalogada como africanizada. Ela é uma espécie muito mais agressiva do que as abelhas comuns e, para o nosso desespero, teve a sua origem aqui no Brasil. Só que algo que você provavelmente não sabe é que ela é nada menos que um experimento muito errado. Por exemplo, quando eu falei do cama, eu deixei bem claro que a sua concepção tinha uma meta a cumprir, que era algo que poderia ou não dar certo, e felizmente deu. O caso da abelha assassina é bem parecido. Ela é o cruzamento entre a abelha africana e subespécies europeias, como a italiana e a espanhola. O objetivo era criar uma abelha com um temperamento controlado e com boa produção de mel no clima tropical brasileiro. Com algum tempo e cuidado na seleção dos cruzamentos, seria possível chegar à raça desejada. No entanto, antes que o experimento fosse concluído, alguns dos exames escaparam da quarentena e começaram a se reproduzir com quaisquer abelhas que encontrassem. O resultado foi uma raça muito pouco produtiva e muito mais defensiva e incontrolável. Enquanto as abelhas europeias atacam em enxames de 10 a 20 membros, as assassinas se reúnem em grupos de milhares. Além disso, elas são muito mais inquietas em suas colmeias, podendo mudar de local até 10 vezes ao ano. E são conhecidas por um comportamento único. Elas roubam colmeias das abelhas europeias. Atualmente, a América tem muito mais recursos para inibir a superpopulação das abelhas assassinas. Mas, como elas têm muito mais facilidade para enxamear lugares, já que precisam de cavidades menos profundas, é bem provável que nunca fiquemos livres dessas verdadeiras quimeras. Número 5. Chimpanzômen. É exatamente o que você está pensando. O chimpanzômen, ou humanzé, é uma mistura entre um humano e um chimpanzé, e que pelo menos até então não passou de algumas tentativas frustradas. Esse híbrido já foi considerado algumas vezes no último século, sempre gerando fervorosas discussões éticas. A tentativa mais recente de se criar um chimpanzômen aconteceu na China em 1967.
Nos anos 80, o diretor de um hospital em Shenyang confessou ter feito parte de um experimento em que uma fêmea de chimpanzé foi engravidada com material humano. Mas a revolução cultural encerrou o projeto e a chimpanzé acabou morrendo após ser abandonada. As chances de uma experiência do tipo dar uma cria é relativamente grande, visto que compartilhamos 95% do material genético com os chimpanzés. Ainda assim, é possível que um experimento bem-sucedido gere muito mais problemas do que soluções, especialmente no tribunal. Genética não é brincadeira. Mesmo assim, temos que aceitar que são experimentos do tipo que nos permitem grandes evoluções nas mais diferentes áreas da biologia. Claro, enquanto respeitarmos a ordem da natureza. Qual desses animais você achou mais bizarro? Teve algum que você até achou simpático? Conta isso e muito mais pra mim aqui embaixo nos comentários e nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau!